Olá, olá, galera do Me Salva! Bora lá resolver então a questão 94 do primeiro simulado Enem de 2022. Essa questão aqui, ela é referente então à técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Essa técnica, ela serve para aumentar a quantidade de DNA em uma amostra. Então, aqui no caso, por exemplo, do Covid-19, né, onde hoje em dia o teste PCR se tornou bastante cotidiano, né, a gente coleta através ali da coleta da secreção nasal, a gente vai coletar DNA, né, do vírus em uma quantidade relativamente pequena. Então, é feito o PCR para aumentar a quantidade desse DNA presente e aí sim poder então identificar e estudar esse DNA. Tá? Ela é uma etapa inicial para aumentar a quantidade de amostra, certo? E essa técnica tem algumas etapas. E o comando da nossa questão é referente a isso, né? Em qual das etapas do PCR ocorre a interrupção das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas? Então, as bases nitrogenadas, né? A adenina se liga com a timina. E a citosina se liga com a guanina, através de bases, através de ligações de hidrogênio. Elas estão pareadas. Então, o que vai acontecer? Elas precisam ser quebradas, certo? Em que etapa isso vai acontecer? Para isso, a gente precisa dar uma revisada aqui no teste de PCR, né? Que ele é baseado, tá, no processo de replicação do DNA, que acontece lá nas nossas células, né? Nas células de todos os seres vivos. Só que ele é feito em um laboratório, então é como uma versão sintética desse processo biológico, por isso que é uma biotecnologia, né? E é um tipo, né, de biotecnologia muito cobrado no Enem, tá? Então, o que acontece? Tem lá uma máquina, né, que é capaz de realizar ciclos, tá? E dentro dessa máquina, aí vai ser colocado, então, um tubo de ensaio ali com uma mistura, né, um buffer, que não vai alterar as propriedades ali do nosso DNA, né? Vai manter como se ele estivesse dentro da célula. É um buffer, é neutro para esta molécula, que é adicionada, então, num Eppendorf, tá? Junto são colocados nucleotídeos, primers, a nossa amostra de DNA e a Taq polimerase, que é a substituta sintética da DNA polimerase. Então vejam só, a gente tem todos os elementos que vão ser necessários. E isso vai ser colocado dentro dessa máquina, que num primeiro momento vai desnaturar a nossa molécula de DNA para abri-la, certo? E permitir o anelamento do primer, porque lembrem que a DNA polimerase só vai conseguir funcionar depois do ligamento de primers. Isso acontece nas nossas células também, tá? Então, vai ter o anelamento, tá, dos primers e a partir disso a extensão, né, da fita complementar. Então, onde tem um A, vai vir um T, onde tem um C, vai vir um G, vai formar a fita complementar exatamente da forma como acontece na replicação do DNA na célula, tá? Por isso que são colocados os nucleotídeos, para que eles sejam ali colocados. Depois que se encerra esse ciclo, todas as moléculas de DNA que são ali, inclusive essas novas que foram formadas,
vão de novo desnaturar, vai aumentar a temperatura de novo, e elas vão passar pelo processo de anelamento e de extensão. Então, dessa forma, a gente vai aumentando de forma exponencial a quantidade de DNA. Então, conhecendo as etapas, a gente pode perceber que esse pareamento das fitas, né, ele vai ser interrompido na primeira etapa, que é a etapa de desnaturação, onde as bases complementares vão se separar, vão abrir a fita para que a nova fita complementar, né, seja ali sintetizada, tá? Então, é neste momento que as ligações de hidrogênio são interrompidas. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Deixem a avaliação de vocês na plataforma e bons estudos. Até mais! Olá, olá, galera do Me Salva! Bora lá resolver, então, a questão 94 do primeiro simulado Enem de 2022. Essa questão aqui, ela é referente, então, à técnica de PCR, que é a reação em cadeia da polimerase. Essa técnica, ela serve para aumentar a quantidade de DNA em uma amostra. Então, aqui no caso, por exemplo, do Covid-19, né, onde hoje em dia o teste PCR se tornou bastante cotidiano, né,
a gente coleta através ali da coleta da secreção nasal, a gente vai coletar DNA, né, do vírus, em uma quantidade relativamente pequena. Então, é feito o PCR para aumentar a quantidade desse DNA presente e aí sim poder, então, identificar e estudar esse DNA. Tá? Ela é uma etapa inicial para aumentar a quantidade de amostra, certo? E essa técnica tem algumas etapas. E o comando da nossa questão é referente a isso, né? Em qual das etapas do PCR ocorre a interrupção das ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas? Então, as bases nitrogenadas, né? A adenina se liga com a timina. E a citosina se liga com a guanina, através de bases, através de ligações de hidrogênio. Elas estão pareadas. Então, o que vai acontecer? Elas precisam ser quebradas, certo? Em que etapa isso vai acontecer? Para isso, a gente precisa dar uma revisada aqui no teste de PCR, né? Que ele é baseado, tá, no processo de replicação do DNA, que acontece lá nas nossas células, né? Nas células de todos os seres vivos. Só que ele é feito em laboratório, então é como uma versão sintética desse processo biológico, por isso que é uma biotecnologia, né? E é um tipo, né, de biotecnologia muito cobrado no Enem, tá? Então, o que acontece? Tem lá uma máquina, né, que é capaz de realizar ciclos, tá? E dentro dessa máquina aí vai ser colocado, então, um tubo de ensaio ali com uma mistura, né, um buffer, que não vai alterar, as propriedades ali do nosso DNA, né? Vai manter como se ele estivesse dentro da célula. É um buffer, é neutro para esta molécula, que é adicionada, então, num Eppendorf, tá? Junto são colocados nucleotídeos, primers, a nossa amostra de DNA e a TAC polimerase, que é a substituta sintética da DNA polimerase. Então, vejam só, a gente tem todos os elementos que vão ser necessários. E isso vai ser colocado dentro dessa máquina, que num primeiro momento vai desnaturar a nossa molécula de DNA para abri-la, certo? E permitir o anelamento do primer, porque lembrem que a DNA polimerase só vai conseguir funcionar depois do ligamento de primers. Isso acontece nas nossas células também, tá? Então, vai ter o anelamento, tá, dos primers, e a partir disso, a extensão, né, da fita complementar. Então, onde tem um A, vai vir um T, onde tem um C, vai vir um G, vai formar a fita complementar exatamente da forma como acontece na replicação do DNA na célula, tá? Por isso que são colocados os nucleotídeos, para que eles sejam ali colocados. Depois que se encerra esse ciclo, todas as moléculas de DNA que são ali, inclusive essas novas que foram formadas, vão de novo desnaturar, vai aumentar a temperatura de novo, e elas vão passar pelo processo de anelamento e de extensão. Então, dessa forma, a gente vai aumentando de forma exponencial a quantidade de DNA. Então, conhecendo as etapas, a gente pode perceber que esse pareamento das fitas, né, ele vai ser interrompido na primeira etapa, que é a etapa de desnaturação, onde as bases complementares vão se separar, vão abrir a fita,
para que a nova fita complementar, né, seja ali sintetizada, tá? Então, é neste momento que as ligações de hidrogênio são interrompidas. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Deixem a avaliação de vocês na plataforma e bons estudos. Até mais!